Olá, professores! Tudo bem? É um prazer estar novamente aqui com vocês, trazendo dicas de boas práticas na produção de videoaulas. Lembrando que são dicas. O importante é que nós tenhamos bem definido o que nós pretendemos com as nossas videoaulas. Então, nessa atividade que eu estou aqui com vocês, pretendo trazer algumas dicas que são importantes vocês pensarem antes de iniciar a gravação, a edição de uma videoaula. Primeira dica, gente, comece simples. Você tem que começar da maneira que você vai se sentir confiante e confortável. Eu mesmo, quando comecei gravando os vídeos com o PowerPoint, que era uma ferramenta que eu já conhecia, já tinha um certo conhecimento e conseguia trabalhar muito bem com ela. Definindo isso, o que você tem que pensar? No teu aluno. Qual é o conteúdo, qual é a aprendizagem que você quer garantir com o teu aluno através da videoaula. Nós sabemos que algumas atividades são semelhantes à sala de aula, porém, algumas questões é diferenciado. Nós estamos no mundo online, no ambiente virtual, onde a imagem é muito importante, ok? Primeira dica, então, comece simples. Segunda dica, defina um formato para a sua videoaula. Como assim, Patrícia? Você vai querer aparecer, como eu estou fazendo agora, ou não? Eu não quero aparecer nos meus vídeos. O primeiro em que você aparece se chama vlog, onde você pode utilizar, além da tua imagem, outros recursos, fantoches, dedoches, construir um cenário, contar uma história, ok? E o outro formato se chama, nem sei se eu vou saber pronunciar isso certo, screencast. É aquele em que você não aparece. Porém, gente, vamos pensar que o nosso aluno gosta de ver ou ouvir o seu professor, a sua professora. Nesse formato, você não aparece, mas pelo menos a tua voz tem que aparecer. Terceira dica, lembre-se com quem você está falando. O professor normalmente adapta os conteúdos em sala de aula para o seu aluno. É assim que nós fazemos, não é mesmo? Nas videoaulas, deve ser da mesma maneira. Você nem precisa infantilizar demais a sua fala, porque você está trabalhando com os seus alunos de educação infantil, e nem deixar numa linguagem muito difícil. Procure usar a comunicação da mesma maneira que você faz em sala de aula. No começo, é comum o professor ficar travado, porque afinal você está olhando para uma câmera e o seu aluno não está ali. Mas a sua missão é imaginar que o teu aluno está ali do outro lado e ele vai receber a sua mensagem. Lembre-se que você conhece muito bem os seus alunos e você sabe se comunicar sim com eles. E essa comunicação, essa percepção de que o aluno vai ter do professor na videoaula, vai fazer com que ele tenha muito mais vontade de assisti-las. O legal é você sempre começar os vídeos da maneira como você começaria suas aulas presenciais. Usar os jargões que você utiliza na sua aula. Por exemplo, eu brinco muito com os meus alunos. Fácil, fácil, mole, mole. Muitas vezes eu falo, ok, turma? E assim, esses jargões, é legal você colocar também. No final, é interessante também você encerrar o teu vídeo, a tua videoaula, da maneira como você encerraria nas aulas presenciais. Nisso, os alunos vão reconhecer cada vez mais, vão se lembrar cada vez mais de você e das suas aulas presenciais. Quarta dica, gente, planejamento. Você precisa planejar, não é simplesmente ligar a câmera, sentar e pensar, vou fazer uma videoaula. Não é assim. Você precisa definir o tema, a abrangência e o tempo da sua videoaula, ok? O tema, vou trabalhar com cores. A abrangência, quantas videoaulas eu vou precisar para desenvolver esse tema com o meu aluno? Não adianta eu querer para um aluno de educação infantil fazer vídeos muito longos. Nós sabemos que para essa faixa etária,
o tempo de concentração é curto. E vou dizer mais, o tempo indicado para turmas de educação infantil é de 3 minutos, no máximo 5, se você tiver muitos recursos, se for uma contação de história que leva um pouco mais de tempo. Porém, o indicado são 3 minutos. Mas, Patrícia, eu não consigo falar sobre cores em apenas uma videoaula de 3 minutos. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir em várias videoaulas sobre o mesmo tema. Atenção com o tempo. Isso é comprovado. O tempo de concentração das crianças nessa faixa etária é muito curto. Nós não podemos, nem nós adultos. Se o vídeo for muito longo, nós perdemos o interesse rapidamente. Dica número 5, ainda falando de planejamento. É importante que você faça um roteiro. Ah, Patrícia, não quero perder tempo com roteiro. Por mais tentador que seja você pular esta etapa, não pule. É muito importante você ter um roteiro em mãos. Como é que se faz um roteiro? Tem 2 tipos de roteiro. O roteiro em tópicos, que você coloca apenas alguns tópicos para ir lembrando, que é indicado, inclusive, para o formato do vlog, que eu já falei com vocês, é onde o professor aparece na tela. O segundo tipo de roteiro é o roteiro em falas, onde você faz um texto detalhando frase por frase do que você vai fazer, do que você vai falar. Né? Nesse roteiro, você pode ir lendo o que você pretende transmitir. Ah, mas meus alunos vão perceber? Não, porque esse formato é indicado para aquele que eu disse para vocês, que eu não sei a pronúncia direito, que é o screencast, ok? Se tiver algum professor de inglês aí que puder me ajudar na pronúncia, eu agradeço. Eu fiz essa descoberta lendo e pesquisando, ok? Então, faça um roteiro, não pule esta etapa. Se for preciso, faça um ensaio. Ligue tua câmera, ensaie, teste, para depois realmente colocar a mão na massa. Dica número 6. Trabalhe com aquilo que você tem em mãos. Para fazer a captação dos vídeos, das imagens, você vai usar webcam, celular ou até mesmo uma câmera se você tiver. Produção de slides para apresentações e no formato screencast. Você pode usar o próprio PowerPoint, acredito que todo mundo tenha um computador que tem essa ferramenta, que como eu já disse, ela é muito rica, é muito fácil de se fazer uma videoaula com o PowerPoint. Existem outras maneiras? Sim, tem outras maneiras de você gravar videoaulas nesse formato. E eu vou trabalhar com vocês nas nossas próximas videoaulas. Dica número 7. Organize, analise, pondere aquilo que você vai colocar na tua tela. No formato vlog, você tem que se preocupar muito com o cenário, aquilo que vai ter na tua tela além de você, e também com a iluminação. Esses 2 aspectos são muito importantes nesse formato. Lá no formato screencast, na qual você não aparece, você também tem que se preocupar com as imagens. O PowerPoint é um excelente recurso para você criar imagens e criar uma videoaula aí para os seus alunos. Mas é importante também você pensar no que você vai colocar nessas imagens. Pensar nas cores, nas imagens que você vai utilizar. Um cuidado com os excessos. Às vezes tudo aquilo muito colorido, muito movimentado, com muitas GIFs, muitas imagens, não é tão atrativo assim para o seu aluno quanto você pensa. Às vezes, pode até atrapalhar. Dica número 8. Porque parece não ser tão importante, você pode até pensar, mas até isso. Roupa, gente. Quanto menos chamativo, quanto mais simples para o seu formato vlog, melhor. Por isso que eu brinco, eu gosto do pretinho básico. A dica número 9 é para você que quer editar os seus vídeos. A minha dica é: comece com aplicações de edições simples. Existem aplicativos tanto para celular como para o computador em que você pode editar os seus vídeos de maneira rápida, fácil e muito simples.
mas esse é um tema para uma próxima videoaula. Para agora, o que você precisa saber? O teu vídeo precisa ter um começo, um meio e um fim, uma abertura, uma explicação e um fechamento. E por último, mas não menos importante, a última dica. Professor, coloque a mão na massa. Comece a fazer, aprofunde os seus conhecimentos gradativamente, sempre com foco no seu aluno. Essas foram as nossas dicas da nossa videoaula. Para a próxima videoaula, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o uso do PowerPoint. De que maneira o PowerPoint poderá ajudá-los na elaboração, na criação de videoaulas. Espero vocês lá. Um grande abraço e até breve.